será que a raça do seu filhote de cachorro influencia no comportamento dele? Meu nome é Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário e comportamentalista canino. Quanto que a raça influencia no comportamento? Ah, Alexandre, mas eu tenho um vira-latinha e tal, como é que eu vou saber? Bom, aí realmente fica mais complicado, né? Já que a gente não vai ter aí a origem exata, né, de qual raça que ele veio e tal, a não ser que você saiba, não, o pai é um Shih Tzu e a mãe é um Poodle. Aí beleza, a gente já tem pelo menos duas raças, né? Vai ser uma misturinha dos dois ali, mas a gente já tem uma ideia pelo menos do que pode ser, do que a gente pode esperar. Mas quando a gente pega aquele famoso vira-lata caramelo, né, que já tem aí trocentas raças misturadas ali, né, já é um cruzamento atrás de cruzamento, aí fica mais complicado. Bom, primeiro ponto aqui para a gente começar o nosso assunto de hoje é o seguinte: quando a gente pensa em raça de cachorro, a gente tem que levar em consideração dois fatores aqui principais, ok? O primeiro deles é para qual motivo, né, para qual objetivo aquela raça foi desenvolvida, ok? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é as características da raça, as particularidades que a raça tem em termos de inteligência, tá? Então a gente vai pensar no objetivo da raça, por que ela foi criada e a inteligência que essa raça possui, ok? Então, pensando no primeiro ponto, quando a gente pensa em raça, né, qual o objetivo da raça, por que elas foram criadas, a gente tem que levar muito em consideração quando a gente for escolher um filhote, né? Não sei, eu imagino que a maioria que esteja aqui já está com filhote, né? Já está tendo seus problemas com o filhote, né? Mas alguns ainda estão aqui porque vão pegar um filhote ou já até encomendaram, né? Entre aspas, estão só esperando o filhotinho terminar de desmamar, enfim. Mas se você ainda está na dúvida, se você é aquela pessoa que ainda está pesquisando a raça, um ponto muito importante aqui, quando a gente pensa em raça de cachorro, é o temperamento dessa raça e para que ela foi criada. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem o Border Collie, que é um cão de pastoreio, ou seja, ele foi criado, ele foi desenvolvido com o objetivo de ajudar, né, os fazendeiros ali, os criadores, seja de ovelhas aí, inicialmente, né, também, mas até de outros tipos de animais que eles conseguem fazer o pastoreio. E esses cães, eles têm uma habilidade muito boa, né, para isso, ou seja, eles já têm aquela noção de cercar, é óbvio que eles precisam de treinamento, mas eles já têm aquela noção de cercar o animal, ainda mais quando são dois, vai um para cada lado. Não sei se vocês já viram, né, uma competição de pastoreio muito interessante, depois você bota no YouTube aí, pesquisa. Então, eles já têm essa característica e eles precisam correr muito, porque uma ovelha às vezes foge, ele tem que ir lá atrás para pegar ela e tal. Então, eles precisam ser cães fortes, com muita energia e bastante inteligentes também para poder entender os comandos que o dono ali está pedindo para ele fazer, porque ele faz com assovios, né, porque ele fica muito distante. Então, eles usam assovios até ultrassônicos, enfim. E aí, com os comandos, ele vai fazendo, dá um assovio, o cachorro vira para a direita, dá dois assovios, ele vira para a esquerda e vai conduzindo ali. Enfim, outra raça também que foi desenvolvida é o Dachshund, que também é conhecido como Tekel, ou como salsichinha, né? Que é aquele cãozinho bem compridinho, né? Com as patinhas bem curtas. Esse cão ele foi criado aí para caçar animais que vivem em tocas, então coelhos, né? Animais que são intocados, e ele tem aquele corpo estreito para conseguir justamente entrar, e as patinhas bem curtinhas, né? Então ele tem essa característica de caça, é um cão de caça, sim, tá? Apesar das patinhas curtinhas, né? Ele conseguia acompanhar ali os caçadores nos seus cavalos e tal, mas o objetivo dele era pegar pequenos roedores, né? Então dentro das tocas. E aí ele tem essa característica também de ser um cão que late com maior frequência, né? Ele pode ser um pouco mais, ter uma tendência um pouquinho maior para agressividade, dependendo de como é criado, né? Claro. Mas a gente tem que entender, então, esse contexto. Qual foi o objetivo dessa raça, para que ele foi criado e qual o objetivo dela, né? E assim como tem os cães de companhia, como o Shih Tzu, o Yorkshire. Então, são cães que foram criados para fazer simplesmente companhia para as pessoas, né? E aí, o foco deles, né, não é em ser um cão de guarda, não é em ser um cão de caça. O foco deles é simplesmente ser um cão que fique com o dono ali, ou com o tutor, o tempo inteiro para fazer aquela gracinha, aquele carinho todo. Então, entenderam o primeiro aspecto? É qual é a função da raça. A partir do momento que você sabe qual é a função da raça, você vai pensar assim, gente, como é que é a minha rotina? Tá? Será que a minha rotina está de acordo com esse animal? Imagina você, se for uma pessoa idosa e pega um Jack Russell, por exemplo, que é uma raça super agitada, né? Será que vai ser compatível a pessoa ter um Jack Russell? Sendo que é uma pessoa idosa, às vezes tem dificuldade de locomoção, não pode sair muito.
entendeu? Começa a não ser compatível, aí vem mais estresse ainda, porque o cachorro precisa gastar aquela energia toda e a pessoa não consegue gastar aquela energia daquele cachorro, e começa a ver os conflitos a partir daí. Então é muito importante vocês darem uma pesquisada antes de comprar ou de adotar um cachorro, para poder ver se ele se enquadra aí na sua rotina e no seu temperamento, no tempo que você vai ter disponível para ele. Beleza? Mas agora vamos então para o ponto-chave aqui, que é em relação à inteligência dos cães. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um estudo aí que foi feito por um pesquisador, né? E o que ele fez? Ele simplesmente juntou, né, uma quantidade de cães, né, em competições, né, em eventos de competição canina, onde tinham vários juízes aí avaliando, né, os cães e tal, e foram vários juízes mesmo, foram algo em torno de 200 juízes avaliando várias raças diferentes aí, né, foram mais de 100 raças avaliadas por esses juízes, tá? E aí, os juízes, eles perceberam que essas raças, elas tinham alguns padrões de facilidade ou de dificuldade para aprender determinados comandos, né? Aí pensando na competição, né? Então eram feitos testes com o animal para ver se ele obedecia no primeiro comando, quantos comandos eram necessários para aquele animal obedecer ou entender determinado comando. Então, a partir desses testes que foram feitos aí por esses vários juízes, eles chegaram num ranking de raças de inteligência, tá? Não dá para dizer que esse aqui seja o ranking oficial, que o que está escrito aqui é definitivo, não, mas é uma boa ideia, é um bom parâmetro para a gente ter aqui, tá? E aí, eu vou falar para vocês aqui o top 10, né, as raças mais inteligentes nesses testes aí que foram feitos, mas uma coisa muito importante que eu tenho que salientar aqui para vocês é o seguinte: mesmo que a raça ela esteja, por exemplo, nesse top 10, pode ter aquele cão que sai fora da curva, né? Se você for pensar numa média, né? Na média, os cães da raça X, ele tem um nível, uma média de inteligência. Só que sempre tem aquele cão que vai ser mais inteligente dentro daquela raça, mas também tem aquele cão que vai ser menos inteligente. Então, vamos lá. O top 1, né, assim, o primeiro, eu já até citei aqui, é o Border Collie. É uma raça admirável, assim, pela sua inteligência, pela sua facilidade de conseguir entender os comandos, entender o que o tutor está querendo dele ali. Então, é muito interessante quando você tem um Border Collie, porque ele aprende muito rápido. Então, quem quer ensinar, quem quer ter um cachorro para adestrar, o Border Collie, ele é uma raça bem interessante, só que, como eu falei, ele precisa de muito gasto de energia, né? Ele vai precisar, de fato, sim, vários treinos, né, vários passeios, enfim, para ele poder ficar com as necessidades deles atendidas, tá? Então, o Border Collie aí é a raça que foi nesse estudo como a mais inteligente de todas. E aí, seguindo pelo Poodle. O Poodle, ele vai no segundo lugar aí, e para quem é das antigas, eu não sou tão das antigas, mas eu lembro disso. Tinha muito circo que usava Poodle de cachorro de adestrador ali. Então, a pessoa vinha ali e fazia truques, né, com o Poodle, com vários Poodles. Eles andavam nas patinhas, botavam roupinha com saia, não sei se alguém lembra disso. Mas, enfim, se alguém lembrar aí, comenta aí que já viu o Poodlezinho no circo, né? A terceira raça, que é uma raça que eu sou apaixonada, eu já tive alguns, que é o Pastor Alemão. Pastor Alemão é uma raça muito bonita, assim, eu particularmente sou fã, né? Como eu falei, eu já tive alguns, inclusive atualmente eu tenho entre aspas um que é da minha tia, mas eu de vez em quando eu roubo ele um pouquinho. Enfim, então o Pastor Alemão é o terceiro aí no topo. O quarto, que é uma raça também, outra que eu adoro, é o Golden Retriever. Então, para quem tem um Golden Retriever aí, ele é um cão bem inteligente. E as outras características do Golden, apesar dele ser um cão também que gosta muito de água, né? Ele foi criado também para pegar a caça, né? Que é aqueles patos que a pessoa batia, ele ia lá nadando, pegava lá dentro da água, né? Ele e o Labrador Retriever também. Ele é um pouco menos agitado do que o Labrador, né? O Labrador realmente ele é mais agitado, sim. Mas o Golden, ele tem uma coisa que é bem interessante aí, aquela questão da média da raça, sabe? Que eu comentei. Que a média dos Golden Retrievers são cães muito dóceis. Então, para quem tem criança na faixa de 5, 6 anos, os Golden são uma delícia, galera. Eu adoro o Golden também, eu amo, além de eu achar eles lindos, né? Mas o Golden é o top 4. Vou falar rapidamente aqui agora até o top 10, e depois eu vou falar o contrário, e vocês vão observar que tem uma raça aí que é bastante popular entre vocês que eu já vi vocês comentando aí, tá? Vou falar um pouquinho também das características dela. Em quinto lugar está o Doberman, em sexto está o Pastor de Shetland, em sétimo está o Labrador Retriever, né, que eu comentei aqui também. Em oitavo, o Spaniel Anão,
Em nono, o Rottweiler, que é uma raça também parruda que eu gosto bastante. E em décimo está o Boiadeiro Australiano, que é uma raça muito bonita também. Até um jeitão assim, um pouco parecido com o Border Collie, não é igual, mas é parecido. Também foi criado com um objetivo parecido, e então é bem interessante. O Labrador é uma raça que ele exige bastante em relação ao seu gasto de energia, né? Então você vai precisar aí gastar a energia dele de forma adequada, tá? Mas ao mesmo tempo ele é um cão que aprende bastante, então é bem legal aí você ensinar comandos, né? Ensinar truques de adestramento básico, que vai ser importante para ele também, ok? E agora eu vou começar da parte de baixo da tabela, ou seja, os 10 últimos, as 10 raças que são menos inteligentes, e depois eu vou fazer uma consideração em relação a isso, tá bom? Mas vamos lá. O Shih Tzu, ele está aí na posição de número 70, e esse ranking ele vai até a posição número 79, porque algumas raças ficaram empatadas, então por mais que tenham sido mais de 100 raças, acho que foram 111, alguma coisa assim, mas mais de 100 raças foram avaliadas, mas muitas delas eles colocaram em posições iguais, né? Ou seja, alguns numa posição 60, enfim. Então o Shih Tzu ele está na posição 70, galera. Dos 10 para baixo ele é o primeiro, né? Vamos dizer nessa ordem. Então, galera, o Shih Tzu, qual é a questão do Shih Tzu aqui? Ele vai precisar de uma quantidade maior de repetições para aprender determinados ensinamentos. Ou seja, se você quiser treinar o senta com ele, ele vai precisar de mais repetições do que, por exemplo, o Border Collie. O Border Collie, às vezes, na primeira repetição, ele já entendeu que, opa, quando ele senta, quando ele é recompensado, na próxima ele já está sentando. Às vezes é assim, é muito rápido com o Border Collie. Agora, com o Shih Tzu, você vai precisar fazer aí umas 20 vezes, de repente, 30, 40, dependendo da situação. Então, obviamente também dependendo do que você pede para ele, né? E o Shih Tzu vai precisar de um pouquinho mais de atenção. Ah, mas ele é burro, ele não aprende? Não, ele aprende. Todas as raças aprendem, galera. O mais importante aqui é vocês terem isso na sua cabeça. Todas elas são capazes de aprender o que você quiser ensinar. Só que algumas vão precisar de menos atenção, de menos repetição e de menos recompensas mesmo, né? Você recompensa até menos, ele já vai fazer ali tranquilamente, tá bom? Então isso é importante, tá? O Shih Tzu ele é uma raça que tem, com frequência, um problema chamado coprofagia, que é quando ele come o cocô. Tá? Come o próprio cocô. Por mais nojento que possa parecer pra gente, eles acham uma maravilha. Eles adoram comer um cocô. Então, fazer o quê? Isso vem quase de genética do Shih Tzu. Então, se você tem um Shih Tzu e ele não come cocô, sorte sua, parabéns, deu sorte. Ou ele ainda não começou a comer, tá? Então, fica ligado aí, se você tem um Shih Tzu que está comendo cocô, não se sinta só, porque provavelmente a maioria das pessoas que vão ter Shih Tzu, ele vai comer cocô, tá? A raça que está na posição 71 é o Basset Hound. É como se fosse o Dachshund, só aquele grandão, né? Ele é mais parrudo, ele é um cachorro mais pesado, só que ele também tem as patinhas curtas e, coitado, ele sofre por causa disso também, né? Ele e o Dachshund, eles têm problemas de coluna, então quem tem aí essas raças já fica ciente que vocês têm que ter um cuidado maior com a coluna deles. Então, na hora de pegar, tem que pegar por baixo, apoiando ele todo aqui no seu braço, para evitar problemas. Não pega ele levando, não pega ele assim, não, ó. Não pega ele assim, levantando assim, né? Dessa forma, porque aí você está esticando muito a coluna dele, ele pode ter um problema. Então você vai pegar, sempre pega dessa maneira, apoiando ele assim, né? No peito, porque esse aqui não é tão compridinho, né? Então você apoia ele aqui para ele ficar apoiado no seu braço e você mantém a coluna dele estável, ok? Aí vem a raça número 72, que é a Mastim inglês, e o Beagle também. Então, às vezes, teve uma época que o Beagle estava muito em alta, mas agora já não está mais tanto, não tenho visto mais tanto assim. O Beagle é uma raça que também foi criada para caça, né? Então inclusive tem fotos, relatos, né, de pessoas com seus cavalos e com uma tilha de Beagles em volta ali para fazer caça. Então eles são cães que também precisam de muito gasto de energia, gostam muito de brincar de bolinha, de você jogar, dele correr atrás, porque é exatamente o que ele foi treinado, né? Ele foi criado para correr atrás, para caçar. Então você estimular esse tipo de brincadeira com ele é muito positivo. Só que, ao mesmo tempo que ele foi criado para caça, ele precisa avisar ao caçador que tem uma presa ali, então ele late muito, né? Então é um cão que costuma latir bastante também. Então esse é um inconveniente que a gente tem que tentar tomar cuidado para não incentivar isso nele, tá bom? Depois de 73 vem o Piquenês, também tem alguma frequência, mas não é tanto. 74 é o Cão de Santo Humberto, esse daí eu nunca vi. 75 é o Borzoi, 76 é o Chow Chow.
O Chow Chow é uma raça um pouquinho complicada, né? Ele tem um temperamento muito forte. Normalmente eles são meio mal-humorados, né? Pelo menos a experiência que eu tenho com o Chow Chow não é muito boa, né? E o que eu já ouvi dos colegas veterinários também é que realmente eles são mais complicados de lidar. Eles não são cães que gostam de muito aperto, né? De muita criança, nada muito assim em cima deles. Eles têm uma zona, né? Uma área que a gente chama de limite até onde ele aceita que você chegue, que você se aproxime. Eu, como amante de cães, né, quando eu era criança, qualquer cachorro que passava na rua eu queria fazer carinho, né? Então eu já tomei várias tentativas de mordida de Chow Chow. Quando eu passava, ele queria me morder, dava rosnada e tal. Então eu percebi já desde criança que o Chow Chow não era um cachorro muito simpático, né? Apesar de ser muito bonito. Tá bom? Então quem tiver um Chow Chow aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com essa raça, ok? Antes de eu terminar aqui, deixa eu só falar sobre o Pinscher, né? Que o Pinscher é uma outra raça bastante popular, né? E tem até um meme do Pinscher, né? Que ele é 50% ódio, 50% tremedeira, né? Por que essa fama do Pinscher, né? Porque o Pinscher, por ser um cachorro muito pequeno, né? De porte pequeno, só que ele é pequeno, é como se fosse um Doberman dentro de um cachorrinho pequenininho. Ou seja, ele tem um poder, assim, ele se acha muito forte, né? Ele se acha muito potente. E aí, com isso, ele é um cão de guarda. O Pinscher é um cão de guarda. Ele foi criado para ser cão de guarda. Então, ele vai ter essas características de querer proteger o dono, né, de latir também. E como ele é muito pequeno, as pessoas levam muito ele no colo, né? Então, costuma muito botar no colo e tal. E aí, o que acontece quando a pessoa vai fazer o carinho com o cachorro no colo? Esse que é um cachorro protetor, né, um cão que gosta de proteger o dono. Às vezes, ele vai dar uma bocada, né, tenta morder, né, não aceita muito essa aproximação assim da mão direto no rosto. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Em relação à tremedeira, né, aí está um pouco relacionado também ao fato dele não ter muita gordura, né, dependendo da alimentação. Eu já vi uns pincherzinhos que pareciam uma bolinha, né, um tanquezinho. Mas normalmente o pincher é um cachorro bem magrinho, né, bem seco, não costuma ter muita gordura, então ele sente um pouco mais de frio. Então essa tremedeira aí tem um pouco relacionada ao frio, mas também um pouco de medo. Tá? Então, como ele é pequeno, às vezes ele pode se sentir ameaçado e aí vem um pouco dessa tremedeira aí como forma de expressar e mostrar medo dele também, tá? Bom, vamos lá para os últimos aqui. Na posição 77 tem o Bulldog americano, na posição 78 o Basenji, que é aquele cão que não late, né? E na 79 é o Galgo afegão. Então esses aqui são menos frequentes. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui nas últimas posições era o Shih Tzu mesmo, mas não é porque você tem um Shih Tzu que ele não vai aprender. Isso é que eu quero que fique muito claro para vocês, beleza? O Maltese, eu confesso que eu não tenho tanta experiência com Maltese assim, eu tive poucos pacientes meus que foram Maltese, mas é uma raçazinha que eu sei que late com frequência também, né? Um cão de madame, entre aspas, que a gente ouve falar, né? Aquele é cão de madame, né? Porque ele é um cão muito de cola, é um cão que tem pelo longo, precisa de escovação diária e tal, tem que ter um cuidado maior. E acaba que com isso, eles normalmente têm uma ansiedade por separação, porque sempre fica muito grudado com o dono. Então quem tem Maltese, quem tem Shih Tzu, que precisam de muitos cuidados, tome um pouco de cuidado para não exagerar nesses cuidados que você vai ter com ele, porque ele acaba se apegando muito a você, faz o que a gente chama de hiperapego e vira aquele cachorrinho sombra. Aonde você vai, o cachorro está atrás. Você até acaba pisando às vezes no cachorro porque ele está sempre com você. Você vai no banheiro, ele entra junto. Você vai não sei onde, ele está atrás. Você levanta de madrugada, ele sai junto com você. Então, toma cuidado aí com essa questão do Shih Tzu, tá? O Yorkshire, posição 27 do ranking, então uma raça também considerada inteligente, tá? Não é nada que você vai precisar exatamente de muitas repetições aí para fazer, mas o que eu quero bater muito na tecla é isso, galera. Não importa qual cachorro você tenha e qual a raça do seu cachorro, todos eles aprendem. O que vai diferenciar é o tempo que você vai ter que se dedicar a isso, né? Não dá para você querer ensinar um Shih Tzu, sei lá, com 1 minuto por dia, né? E o que 1 minuto por dia já faria uma grande diferença no Border Collie, por exemplo. O Border Collie já iria aprender algumas coisas em 1 minuto, e o Shih Tzu não. O Shih Tzu ia estar na primeira coisa ali, ele ia estar tentando, e ele talvez não conseguisse. Quem gostou do conteúdo que eu estou passando, deixa o seu like aí para eu saber se você está gostando, se você está curtindo aí. Isso me incentiva a fazer mais lives ainda como essa. E se você não é inscrito no canal também, já aproveita para se inscrever, já clica aqui, já marca as notificações, né? Clica no sininho, que você já recebe por e-mail também sempre quando eu entrar ao vivo, tá bom?
Eu vou responder algumas perguntinhas em relação às raças, tá? Quem tem cachorro sombra, gente, eu já ligo o sinal de alerta, tá? Porque vocês têm que tomar cuidado para não exagerar. Ele já pode estar aí com problemas de ansiedade por separação, e isso é um problema sério. Tá? Não é uma brincadeira, não acho bonitinho ele ser uma sombra, tá? Isso daí faz com que ele fique super, ultra, mega dependente de você. Então, quando você sai, ele vai ficar muito mal, né? Talvez você saiba disso por seus vizinhos estarem relatando que quando você sai, os cachorros ficam chorando, fica berrando, fica latindo e tal. E sabe como é que você pode fazer para saber disso? Vou te dar uma dica aqui muito legal, é você botar simplesmente uma câmera gravando. E olha que legal, você pode fazer uma live. Tá? Óbvio que você não vai botar essa live pública, né? Porque as pessoas não precisam ficar vendo a sua casa, mas você pega o seu computador, abre o YouTube, bota uma transmissão como não listado e você bota a câmerazinha filmando ali na sala, no ambiente onde é que ele provavelmente vai ficar quando você estiver ausente, e você deixa gravando ali, você inclusive pega o link, você pode acompanhar pelo celular, você vai ver como que o seu cachorro fica quando você sai. Faz esse teste aí que você vai ver, de repente você vai se surpreender até, beleza? Eu gostaria muito que vocês batessem uma foto do seu filhote e marcassem o professorpet.alexandre lá no Instagram, né, o @ do professorpet.alexandre no Instagram, com a foto do seu filhotinho. Pode ser você segurando ele, pode ser só ele. Eu quero ver o seu filhote. E aí eu vou repostar todo mundo que marcar lá no meu Instagram. Beleza? Então vou ficar muito feliz aí. Vocês vão estar me ajudando a divulgar o meu trabalho e eu vou ajudar divulgando o seu filhote também e, obviamente, o Instagram de vocês. Combinado? Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau. Vou encerrando por aqui.